Dizemos contigo, estamos unidos em tuas mãos. Dizemos contigo, estamos unidos em tuas mãos. Em tuas mãos. Olá, bom dia, amigo telespectador. Estamos juntos mais uma vez. É um novo dia, uma nova experiência de fé e missão que o Senhor nos proporciona. Que bom ter você aí do outro lado, você que sempre, em todas as manhãs, está aqui conosco no programa Em Tuas Mãos, que é uma realização da Arquidiocese de Teresina. Vamos juntos elevar as nossas preces ao nosso Senhor e rezarmos juntos esta oração. Senhor, obrigada por mais um dia que se inicia. Obrigada pelo teu olhar misericordioso que nos acompanha e atrai. Que os meus planos não passem por cima dos teus planos e que a minha vida esteja sempre em tuas mãos. Olha por cada filho teu, que acordado tão cedo já acompanha este programa. Olha também por nós, que com tão grande amor recebemos esse chamado de anunciar a tua palavra através dos meios de comunicação. Olha por essa tua igreja da Arquidiocese de Teresina. Dai a ela discípulos sedentos da tua graça e pastores que nos incentivem nessa caminhada de fé. Estejam, Senhor, em tuas mãos cada ação que eu e os que acompanham este programa realizarmos no dia de hoje. Como Maria, saibamos dizer sim à tua vontade. Amém. E o Espírito Santo Paráclito é aquele que conduz a Igreja de Jesus Cristo. E o padre Anderson Fábio, lá da paróquia de Santa Luzia, no bairro Promorá, conversa conosco sobre este tema. Acompanhe! E eles são 7. Nós estamos falando da sabedoria, do entendimento, do conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Nós estamos falando dos 7 dons do Espírito Santo, já como nós estamos nos aproximando do final do ano e muitas pessoas estão se preparando para receber o sacramento do Crisma. Nós conversamos a partir de agora com o padre Anderson Fábio para justamente explicar um pouco para a gente sobre os dons. Tudo bem, padre? Tudo bem, bom dia, Lívio. É muito bom nós esclarecermos sobre os dons do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, ele fala exatamente isso, quando ele diz que, a propósito dos dons do Espírito, não quero que estejais na ignorância. Então é importante, Lívio, que nós tenhamos essa compreensão dos dons do Espírito Santo. Então, para começar a nossa conversa, padre, eu vou lhe pedir para o senhor falar brevemente de cada um deles, por favor. Tá ótimo. Primeiro, em Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. E aí, claro, com o derramamento do Espírito Santo, a igreja, então, ela recebeu dons hierárquicos e carismáticos. Nós podemos tomar, por exemplo, o primeiro deles, que é o dom da fortaleza. Ora, a fortaleza é exatamente aquele dom que nos dá a confiança frente às adversidades da vida. Nós temos também o dom da sabedoria, que é exatamente o dom que nos ajuda a entender a vontade de Deus. Depois, então, nós temos o dom do conselho. O dom do conselho nos ajuda no discernimento dos espíritos e, ao mesmo tempo, no discernimento da vida, fazendo também de cada um de nós homens e mulheres capazes de aconselhar, de ajudar os irmãos na fé. Nós temos o dom do entendimento. O dom do entendimento nos ajuda a entender a revelação de Deus. Ora, às vezes a dificuldade de muitas pessoas em não compreender a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos fala, é porque nos falta talvez o exercício de pedir o dom do entendimento. Depois nós temos o temor de Deus, e aqui é importante a gente dizer que não é ter medo de Deus, porque às vezes as pessoas interpretam assim, né? É ter medo de Deus, como se Deus fosse aquele ser onde nós precisamos constantemente ter medo. Não.
O temor de Deus é diferente. O temor a Deus significa agradar a Deus. Continuando aqui a nossa conversa, padre, agora eu vou lhe pedir para o senhor falar um pouco sobre o dom da ciência. O dom da ciência é exatamente o dom que nos ajuda na compreensão daquilo que a revelação da vida vai nos apresentando, sabe? Diante da vida, diante de situações tão difíceis que o homem vive, nós precisamos desse dom que é tão importante. Quantas vezes nós temos dúvidas diante de escolhas, diante de situações diferentes ou diversas a escolher? Então o dom da ciência vem nos capacitar. E a piedade? A piedade nos ajuda no exercício da fé. Ora, o que nos abre, por exemplo, a exercitar a fé, e se nós observarmos a nossa igreja, ela é uma igreja que nos apresenta tantas formas de crescer na fé. Nós temos agora, estamos nos aproximando do final do ano e logo, logo nós vamos viver o advento. Quer dizer, um tempo tão importante, um tempo tão oportuno que nos prepara para o nascimento de Jesus. O tempo do advento que vai nos levar para a compreensão de Jesus que nasceu por amor de nós. Então, a piedade, o dom da piedade, ele é um dom que nos ajuda a viver a fé. Me corrija se eu estiver errado, padre, mas eu acredito que os dons do Espírito Santo nada mais são do que presentes para que os cristãos possam conseguir trilhar sua estrada, não é isso? Como, então, se apropriar desses dons para sermos bons cristãos? Deus, quando nos oferece os dons do Espírito, é exatamente para que nós façamos na extensão do outro, de atingir o coração do outro. Não é para viver de maneira egoística ou intimista, achando que, não, os dons simplesmente como uma coisa particular. Não, é para uma edificação pessoal, tendo em vista a comunidade, o irmão. Então, padre, a gente começou essa entrevista relembrando que muitas pessoas, agora com a proximidade do fim do ano, vão receber o sacramento do Crisma. Eu queria que justamente o senhor comentasse isso. Como que os dons do Espírito Santo podem ser apropriados, bem utilizados por essas pessoas que vão receber o Crisma? A promessa de Deus, ao enviar o Espírito Santo, foi exatamente essa. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins do mundo. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Este Espírito Santo está em nós e age em nós. O Crisma, ele é uma confirmação do Espírito Santo, ou seja, do Espírito Santo recebido no batismo. No Crisma, eu nada mais vou do que confirmar que quero sim ser uma testemunha de Deus. E olha que coisa linda, eu vou ser uma testemunha de Deus na sociedade, no mundo, na minha família, na minha casa e, por que não dizer também, na igreja. Eu serei testemunha de Deus. É a melhor forma de se apropriar da graça de Deus. É entendendo que eu estou recebendo-a para que eu seja testemunha dela no mundo. Essa foi nossa entrevista com o padre Anderson Fábio aqui para o programa Em Tuas Mãos.